Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque existem muitas religiões, denominações, crenças, doutrinas que são criadas por homens com um único propósito. E que propósito esse? Instruir a igreja? Não. Doutrinar a igreja? Não. Levar a igreja ao temor a Deus? Levar a igreja a se converter a Deus? Levar a igreja a se arrepender de seus pecados? Não. Levar a igreja a ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo? Também não. Há doutrinas sendo forjadas, sendo moldadas, sendo criadas com um único propósito, irmão, que é de dominar as pessoas. E infelizmente nós temos visto hoje posso chamar de sistema, o sistema religioso, o sistema evangélico. Nós estamos vendo um crescimento exacerbado do cristianismo, né? Vamos colocar assim, que é assim que ele se intitula, aqui dentro do Brasil, ao ponto de que o último censo foi em 2010, então agora em 2020 vai ter outro censo, sempre é de 10 em 10 anos, ao ponto de já estar aí nessa questão só de evangélicos, já ter mais de 50 milhões no Brasil. Aí você vai observar a doutrina dessas igrejas. A preocupação de Paulo não é que os irmãos iam deixar de crer em Jesus, porque os irmãos jamais iam deixar de crer em Jesus. Mas o problema o que era? É que o povo, mesmo continuando crendo em Jesus, iam buscar a Deus não mais apenas por causa de Cristo, como se Cristo não fosse suficiente. O povo ia continuar crendo em Jesus, mas buscando a Deus por intermédio de anjos. E é exatamente o que nós vemos nos dias de hoje. Aí você vai e chega na igreja evangélica, e você começa a observar que Cristo também perdeu o lugar de mediador no meio da igreja. Na maioria das igrejas evangélicas hoje, Jesus não é mais o intercessor, Jesus não é mais o mediador. O intercessor e mediador agora é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, porque as pessoas estão aprendendo a depender desses homens para poder chegar até Deus. As pessoas não acham que tem capacidade de chegar a Deus diretamente, falar com o Pai por meio do Filho. As pessoas acham que tem que ir até o pastor ou até o apóstolo, porque Deus vai ouvir a oração dele, porque ele é homem de Deus, porque ele é um homem santo, ele jejuma, ele se consagra, ele sobe monte, ele faz vigílias. Aí as pessoas vão e acham que vão entregar num papelzinho ali, mandar uma carta para Deus, e chega lá e entrega para o pastor: pastor, o senhor vai para o monte, leva essa carta aqui, apresente a Deus, como se Deus precisasse de uma carta, meu irmão, para ouvir nossa oração. Diácono Auricelio congregou na igreja onde o pastor exigiu que eles tinham que escrever o pedido deles, colocar dentro do óleo, dentro do azeite lá, que estava próximo à plataforma, que chama de altar. E o Auricelio não fez e foi chamado a atenção. Aí o Auricelio questionou o pastor dele, antigo, e disse assim: pastor, quer dizer que agora, toda vez que eu for orar a Deus, eu tenho que ter um pote de óleo lá em casa e eu tenho que colocar a pedido dentro do óleo? Mas o Auricelio se expressou dessa maneira porque ele conhecia a verdade. Mas infelizmente não é o caso da maioria. Hoje, não só os pastores e líderes viraram um tipo de intercessor e mediador, e não é. Nós temos um intercessor e mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. São duas pessoas distintas. Agora, obviamente que nós podemos interceder uns pelos outros, orando uns pelos outros, tá? Mas não na crença de que eu vou pedir o Jumar porque o Jumar ora e Deus ouve. Não. Se o Jumar ora e Deus ouve, então eu também vou orar e Deus também vai me ouvir, porque o Jumar não é melhor do que eu. Mas aí você vai observando, e você vai vendo que as pessoas vão às igrejas evangélicas com vários tipos de necessidades. E as igrejas evangélicas criaram um intercessor para cada tipo de necessidade. E você vai até uma igreja evangélica, e se seu problema é financeiro, eles lhe dão um envelope ungido, e você colocar dinheiro dentro, que essa sua ação, esse envelope ungido vai interceder por você a Deus, para que Deus lhe dê prosperidade.
Ou se você está com algum problema de saúde, você vai a uma igreja evangélica e ali tem um pastor com alguns lenços, que um determinado líder fez uma oração, e aquele lenço contém um poder, e se você levar esse lenço, ele vai interceder por você junto a Deus, e esse lenço vai lhe curar. Então, queridos, se nós pararmos e prestarmos atenção no que está acontecendo hoje, nós vamos perceber, querido, que Jesus perdeu, entre aspas, né? Jesus perdeu o lugar de mediador no meio da igreja. Que hoje não se roga mais ao Pai pelo nome do Filho, para que alcancemos determinada bênção ou recebamos determinada vitória. Mas hoje se apega a um tipo de amuleto ou patuá, como se chama em alguns estados do Brasil, para que este amuleto, ao empendurar no meu pescoço, a colocar no meu bolso, ele anda intercedendo por mim aonde eu vou, ele está me guardando e me protegendo. E Paulo está dizendo, irmão, que essas práticas, essas doutrinas e ensinamentos são carnais, de homens que não conhecem a Deus, de homens que não compreendem a palavra e que querem dominar o povo. E com isso nós temos visto o quê? Uma geração de evangélicos, quase na sua totalidade, dominadas por doutrinas que são preceitos de homens e não pela palavra de Deus. Isso nós temos vindo. E eu acredito que, se não todos vocês, ou pelo menos a maioria, já esteve no meio desse tipo de movimento. Mas acredito ainda em algo pior, que alguns de vocês estiveram no meio de algum desse movimento, saíram de lá, mas alguns ainda vão voltar para lá. Por quê? Porque foram dominados. Esse é o problema. Paulo disse, ninguém vos domine ao seu bel prazer. Paulo está dizendo que há uma possibilidade de dominar o homem através de doutrinas. Há uma possibilidade de dominar o homem através de ensinamentos. Há uma possibilidade de dominar o homem, de tornar o homem seu capacho, seu cãozinho de coleira, para você levar aonde você quer, através de ensinamentos heréticos. Paulo está dizendo isso. A verdade não se aplica a isso. Por quê? Porque a verdade não domina o homem, a verdade liberta o homem. A verdade não escraviza o homem, a verdade resgata o homem da escravidão. Todavia, obviamente, que aqueles que têm um encontro com a verdade tornam-se escravos de Cristo, mas para a salvação. Não escravo do pastor ou da denominação, mas escravos de Cristo para a salvação. Porque hoje, querido, o que eu mais tenho visto são pessoas escravas de uma placa denominacional. Já falamos de escravos da idolatria católica, da idolatria espírita, da idolatria evangélica, desses amuletos que nós citamos aqui, foram alguns deles, mas há também escravos de placa denominacional. Que a pessoa sabe que a igreja está pregando heresia, está distorcendo a palavra, contudo ele não consegue se desligar daquela denominação, daquela placa. Por quê? Porque ele é dominado. Paulo já estava aqui alertando os irmãos, não deixe ninguém dominar vocês. Eu deixo aqui esse recado para você, irmão. Não se deixe ser dominado. Você é livre. Você não é escravo de homem, você não é escravo de religião, você não é escravo de papa, de padre, de sacerdote, de pastor, de bispo. Você não é escravo de homem, você é escravo de Cristo. Não deixe ninguém lhe dominar. Pastor, esse tipo de pregação vai tirar o seu moral. Vai nada. Eu não estou aqui para escravizar ninguém. Por que o povo anda correndo atrás desses pastores popstar? Por que o Valdemiro Santiago parece mais um Deus para aquele povo que corre atrás dele? Por que os líderes da Universal parecem mais um Deus que o povo quer estar perto dele, tocando nele? Porque eles escravizam as pessoas. E aqui nós não estamos aqui para escravizar ninguém, meu irmão. Aqui eu tenho certeza, no dia que eu faltar um culto de Real Auricélio pregando ou Gilmar, os irmãos estão satisfeitos do mesmo jeito. Porque não são ensinados a serem dominados pelo homem. Nós pregamos, irmão, para vocês verem uma vida livres, não de libertinagem, mas livres. Então você tome cuidado. Você tome cuidado
Porque ele diz que eles fazem isso com pretexto de humildade, seguir doutrinas que não são genuínas da palavra de Deus, seguir líderes que não andam nas pisadas realmente do Evangelho, que não ensinam o Evangelho verdadeiro. É porque são pessoas que estão inchadas na sua compreensão carnal. Elas estão tão inchadas na sua compreensão carnal que elas não conseguem absorver a verdade. Se nós tivéssemos tido mais Paulos no decorrer dos séculos até hoje, preocupados, alertando a igreja, a situação estaria diferente. Mas o grande problema o que é que em momentos muito importantes da igreja, muitos ficaram calados. Não queriam confusão, não queriam desavença, tinham medo, e realmente fazia medo mesmo. Você ser queimado numa fogueira, você ser decapitado. Mas ficaram calados, e no decorrer dos séculos, infelizmente, entraram as doutrinas aí nos últimos séculos que nós estamos vendo que tomaram conta da igreja nesses dias atuais, ao ponto de que está quase impossível de você encontrar uma igreja que priorize ou que valorize Cristo como sendo o mediador entre Deus e os homens. Cristo apenas, suficiente apenas, sem precisar de um envelope, sem precisar de um dízimo, sem precisar de uma campanha, sem precisar de um amuleto, apenas Cristo. Ou sem precisar exaltar o pastor a um super-herói, um super sacerdote que Deus ouve a oração dele. Está quase impossível hoje isso, porque o povo tem ouvido heresia, estão com as suas mentes inchadas de tanta heresia e se recusam a ouvir a verdade. Eu quero dizer para você, irmão, nós não podemos ignorar os princípios bíblicos. A Bíblia é a nossa única, ou seja, não há outra depois dela. Ela é a única. A única o que, pastor? Regra. Ou seja, só existe uma regra, não duas. Uma regra é aquilo que deve ser seguido, deve ser obedecido, à risca. Regra de quê, pastor? De fé. Ou seja, ela revela aquilo que nós devemos crer. E prática, ela revela aquilo que devemos praticar. A Bíblia é isso, a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a única coisa que eu creio e que eu pratico é o que está escrito na palavra de Deus. O que vem de outras fontes, eu não tenho obrigação, eu não tenho o dever de obedecer, de praticar. O meu dever como cristão é obedecer e praticar o que está escrito na palavra de Deus. Então, se de repente, semana que vem, o pastor já deve chegar aqui, meu irmão, com um tanque d'água aqui, irmão, mergulha aqui no tanque de Siloé, para você receber sua vitória. Ou na outra semana, o diácono Gilmar chegar aqui com um saco nas costas, cheio de amuletos ungidos. Irmãos, pega aqui o seu amuleto ungido, vai resolver seu problema. Aí você vai dar crédito só porque é eu e Gilmar que estamos falando? Esse é o problema de hoje, irmãos. Eu vi a Assembleia de Deus combater a heresia durante muitos anos. E outro dia eu vi um pastor assembleiano vendendo a moeda do rei dos valentes de Davi. E o mesmo povo que batia palma para os pastores assembleianos quando pregava contra a heresia, foi o mesmo povo que enfiou a mão no bolso e comprou a moeda do valente de Davi. Por quê? Porque era um pastor assembleiano que estava dizendo. Mas se fosse um pastor da Universal que estivesse dizendo, eles não tinham aceitado, ele dizer que é heresia. Mas como era um pastor da Assembleia de Deus que fez, então eles disseram que era verdade, porque a crença de muitos deles não está na palavra, está no pastor, na denominação. E aí onde está o erro? É aqui onde Paulo estava preocupado. E Paulo já escreve para a igreja: olha, igreja, vocês tomem cuidado, porque está surgindo homens aí com doutrinas falsas que querem dominar vocês. E lá em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo chega a dizer: olha, se nós mesmos apóstolos, ou vier um anjo do céu pregar um evangelho que não seja esse, não receba, não aceite que ele seja amaldiçoado.
querido, nós temos que ter cuidado. Nós estamos vivendo cercados, estamos entrincheirados, irmãos, de heresia, por heresias. Nós estamos cercados, rodeados por heresias. E nós temos que ter cuidado, queridos. Nós temos que saber o que realmente é um culto a Deus. Nós temos que entender o que realmente é um culto a Deus. Se as pessoas entendessem e soubessem o que é um culto a Deus, irmãos, eles jamais estariam aí se apegando a esses amuletos aí que estão dando nas igrejas. Eles jamais estariam iludidos com esses movimentos sensacionalistas que trazem para as igrejas como um tipo de idolatria. Cultos afermentados. Então nós precisamos ter cuidado, porque existem homens aí tão obcecados pelo crescimento dos seus ministérios, crescimento das suas igrejas, que eles desprezam a palavra de Deus e acabam colocando coisas que Deus nunca ensinou. E o pior, que eles conseguem fazer as pessoas dar crédito. Conseguem. Eu passei parte da minha vida inteira acreditando que as imagens dos santos católicos poderiam abençoar a minha vida. Teve alguém que fez isso também? Aqui ó o monte aí. Passei grande parte da minha vida acreditando nessas coisas. Depois disso, eu passei outra boa parte da minha vida acreditando nos amuletos da igreja evangélica. Coisa ungida para aqui, coisa ungida para acolá. Que aqueles homens podiam chegar a Deus mais próximo de Deus do que eu. Você vendo como foi um processo o negócio? Aí hoje a ficha caiu. Hoje Deus iluminou os olhos do nosso entendimento para compreender que há uma verdade que liberta o homem da escravidão. Essa verdade é o Evangelho de Cristo. Então, querido, só esse alertazinho aqui para a igreja. Tomem cuidado. De repente você não está aqui na igreja ouvindo uma palavra limpa e pura e está em casa ouvindo o Valdemir e botando um copo d'água em cima da televisão. Tome cuidado, você não está aqui ouvindo a palavra limpa e pura. Não, nós somos melhor do que eles em maneira alguma. Eu estou falando da palavra, tá? Nós somos homens imperfeitos e falhos igual a eles. Eu estou falando da doutrina, da palavra, da verdade. Não tenha cuidado, você não está aqui de repente ouvindo uma palavra pura, genuína e verdadeira. Depois está lá na Igreja Universal andando em cima do sal, fazendo uma campanha. Se tome cuidado, você precisa, irmão, entender que tem gente por aí tentando te dominar. E eles sempre têm interesses. Sim,